Olá, hoje o nosso estudo será sobre equação. Assunto esse que eu acredito que vocês já estudaram, já conhecem, né? Já sabem o que é. Então, o que é uma equação? Qual é a definição que nós temos de equação? É toda sentença matemática expressa, ou seja, que é escrita, né? Expressa por uma igualdade. Essa é a principal característica de uma equação, na qual existe uma ou mais letras que representam números. Vamos ver o que é isso, certo? Então, assim, as equações, como nós sabemos, elas são, a característica principal delas é que elas, para ser equação, tem que haver uma igualdade. Equação tem que ter uma igualdade. As equações, elas são tipo, é um tipo de expressão algébrica, mas é uma expressão algébrica na qual tem que ter uma igualdade, porque eu tenho a expressão algébrica em si e tenho a expressão algébrica que é uma equação. Vamos ver aqui só para poder diferenciar. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o dobro de um número. Quando eu coloco aqui, ó, o dobro de um número, pode ser qualquer número. Então, o dobro de um número eu posso expressar por 2x. 2x, eu tenho um número e tenho uma letra. Quando eu coloquei a definição aqui acima, eu coloquei que é uma expressão na qual tem uma ou mais letras. Aqui eu tenho uma expressão algébrica. Agora, quando é dado o seguinte: o dobro de um número adicionado a 20 é igual a 50. Nessa situação aqui, quando eu transformo essa expressão aqui, eu vou obter o que? O dobro. Dobro são 2 vezes. Então, o dobro de um número adicionado a 20, ele vai ser igual a 50. Aqui, ó, igual. Quando eu tenho esse símbolo aqui de igual, eu tenho aqui uma equação. Porque o que é a equação? É uma sentença, é uma expressão que ela tem pelo menos uma letra, né? E tem uma igualdade. Então, aqui tem uma letra e tem também uma igualdade. Aqui eu tenho uma equação, no caso, de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? É uma equação que ela tem o termo x
com o expoente 1. Ou seja, é toda equação que tem o formato ax mais b igual a zero. Quando eu tenho uma equação nesse formato, eu tenho, então, uma equação de primeiro grau. Aqui, nesse exemplo, eu tenho uma equação de primeiro grau, mas essa equação aqui, ela não está reduzida, ela não está escrita nesse formato. Para ela ficar nesse formato, ela precisa ser reduzida, ou seja, nós vamos precisar juntar os termos semelhantes, agrupá-los para que nós possamos ter a equação na forma reduzida, certo? Então, a equação, ela apresenta letra, apresenta a igualdade. Esses elementos que estão antes da igualdade é o que nós chamamos de elementos do primeiro membro. E os termos que estão após a igualdade são chamados de segundo membro. Quando nós vamos resolver uma equação de primeiro grau, o que é que nós temos que fazer? Quais são as regrinhas que nós precisamos obedecer? Para se resolver uma equação de primeiro grau, nós temos que, no primeiro membro, vão ficar ou seja, antes da igualdade, nós vamos ter os termos que acompanham a letra. Essa letra em uma equação, ela é chamada de incógnita. Essa letra bem aqui, ela é chamada de incógnita. O que é uma incógnita? É um valor desconhecido até um certo ponto, pois na medida em que nós vamos desenvolvendo a equação, nós temos o valor, nós acabamos descobrindo o valor. Então, olha só, se eu pego essa equação bem aqui, ó, 2x mais 20 igual a 50. Quando eu resolvo essa equação, como eu falei anteriormente, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Antes vão ficar os termos que acompanham as letras, as incógnitas. No segundo membro vão ficar os termos independentes, ou seja, os elementos que não são acompanhados da letra, da incógnita. Quando eu resolvo uma equação de primeiro grau, quem está no primeiro membro vai para o segundo, troca de sinal. Quem está no segundo vem para o primeiro, acontece o mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, ó, 2x igual a 50, que já está no segundo membro. Agora, eu vou pegar quem? O mais 20, que está no segundo membro, no primeiro membro, ele vai passar para o segundo com o sinal oposto. Então, vem para cá. Menos 20. 2x é igual 20, ou 50 menos 20 igual a 30. Aqui eu tenho 2x igual a 30, eu tenho uma multiplicação. Nesse caso aqui, isola-se o x e nós vamos transformar essa multiplicação em uma divisão. Então, o x será igual. O termo que está após a igualdade será o numerador e o termo que acompanha o x será o denominador. O x será igual 30 dividido por 2, 15. Então, a equação que eu coloquei aqui acima, que de início nós não tínhamos o valor da incógnita, agora sim, se nós pegarmos esse 15 e substituir bem aqui em cima pelo x, nós vamos encontrar o mesmo 50. Ó,
2 vezes 15, 30. 30 mais 20, 50. Então, eu tenho uma igualdade. Então, a equação é isso, é uma igualdade. Aqui, nós vimos o que é uma equação de primeiro grau, só para relembrar o que é uma equação. O nosso objeto de estudo, na verdade, é a equação de segundo grau, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Como nós vimos anteriormente, quando nós fizemos a abordagem sobre a equação, nós vimos que a equação é uma igualdade e que a equação de primeiro grau, o expoente maior tem que ser 1. A equação de segundo grau, ela tem que ter como maior expoente o número 2, ou seja, tem que ser de segundo grau. Mas o que é, então, uma equação de segundo grau? É toda equação que pode ser reduzida a forma, vou colocar aqui de cor diferente, a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Em que A, B e C são números reais chamados de coeficientes da equação, e o A tem que ser um número diferente de 0 e o A tem que ser um número diferente de 0. Então, esta é a definição que nós temos da equação de segundo grau. As equações de segundo grau, como foi colocado aqui, é toda a equação que tem esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde o a é o termo que acompanha o x, o b é o termo que acompanha o a, o x ao quadrado, o b, o x, e o c é o termo independente, ou seja, o c é no termo que não vem acompanhado de letras, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma equação do tipo 3x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a 0. Eu coloquei na mesma direção para que vocês possam perceber e visualizar que o 3 é o coeficiente A. O 3, ele está substituindo o A. O B, ele é substituído pelo coeficiente 4. E o C pelo coeficiente 10,
que é o termo independente. Então, para identificar os coeficientes de uma equação, é bem simples. Por exemplo, quem é o coeficiente A? O A é justamente o termo que sempre acompanha o x ao quadrado. No caso aqui é o 3. Quem é o coeficiente B? É o termo que acompanha sempre o x. Então, aqui nós temos o 4. E o C é o termo independente. É o número que aparece na equação, mas ele não vem acompanhado de letra. Ele vem apenas o número. Então, todas as equações do segundo grau, quando elas são completas, né? Porque aqui no caso eu tenho a equação completa. As equações de segundo grau, elas podem ser completas e elas podem ser incompletas. É o que nós vamos ver mais na frente, ok? Como nós estamos vendo, aqui, quando se trata dos coeficientes de uma equação, nós só temos que observar quem são os números que acompanham as incógnitas, o x ao quadrado e o x e o termo que está só. Por exemplo, se nós temos aqui, 9x ao quadrado menos 3x mais 12 igual a 0. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Para identificar os coeficientes dessa equação, nós vamos pegar quem? O A, o B e o C. Quem é o coeficiente A? É justamente o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui nós temos o 9. Quem é o coeficiente B? É o termo que acompanha o x, é o menos 3. E quem é o coeficiente C? Que é o termo independente, ou seja, é o número que ele não vem acompanhado de ninguém, de nenhuma letra, ele vem só, é o 12. Nesse caso aqui, a equação, ela tem todos os coeficientes, mas há situações em que não aparecem todos os coeficientes. Por exemplo, se eu colocando aqui, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Nesse caso aqui, para identificar os coeficientes, nós vamos ter o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Quem é o coeficiente A? A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui não aparece o coeficiente. Quando ele não aparece, mas aqui é 1, ele fica oculto. Então, é 1 o termo, o coeficiente do A, que é A, que acompanha o x ao quadrado, é o 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o termo que acompanha quem? O x. Nesse caso aqui, não tem o termo x, então aqui ele vai ser 0. E o C, que é o termo independente, ou seja, é igual a menos 16. Nós podemos ainda nos depararmos ainda com outra situação. Por exemplo, se nós temos aqui 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Nessa situação aqui, nós temos o quê? Nós temos também uma equação na qual não aparecem todos os termos. Então, vamos identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Quem é o coeficiente
do x ao quadrado, ou seja, o termo que acompanha o x ao quadrado, que é o coeficiente a, é o 2. Quem é o coeficiente b, ou seja, o termo que acompanha o x? Menos 3. E o termo c aqui não tem, então ele é 0. Aqui foi dada foram dadas as equações para que fossem identificados os coeficientes. Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar os coeficientes para que seja montada a equação. Então, se eu tenho A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 1. Vou colocar só 1. Lembrando que a equação do segundo grau, quando ela é completa, é uma equação que ela tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, vamos montar a equação com esses coeficientes. Então, quem é o termo do x ao quadrado? O termo do x ao quadrado, aqui no caso, seria quem? 1. Mas como eu não preciso colocar esse 1, já fica subentendido o que tem? 1x ao quadrado, então vai ficar apenas x ao quadrado. Quem é o segundo termo? O segundo termo é o termo que acompanha o x. Como o termo que acompanha o x aqui é menos 1, então, aonde tem o b, eu vou usar menos 1. É menos 1x. E o termo independente, que é mais 1, igual a 0, certo? Agora, mais um exemplo um pouquinho mais, com números diferentes. O A é igual a 5, o B é igual a 8 e o C igual a 4. Montando a equação com esses termos. Olha, veja só, eu vou colocar aqui a forma da equação e depois substituir, que é para ficar mais fácil. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E agora é só substituir. Vou colocar aqui o x ao quadrado, o x e o termo independente. Então, ficará com quem é o coeficiente a? Quem está aqui, quem vai ficar no lugar desse a? Vai ser o 5. Qual é o termo que vai ficar no lugar do b? O 8. E quem é o termo que vai ficar no lugar do c? Será o 4. Pra cá, né? Isso tudo vai ser igual a 0. Então, todas as vezes que aparecer, que tiver os coeficientes só para montar a equação, o termo a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é que acompanha o x e o c é o termo independente, ou seja, o número que não vem acompanhado de nenhuma letra, de nenhuma incógnita. Nós vimos anteriormente que, de acordo com os coeficientes, nós podemos ter equações completas ou incompletas. Quando é que a equação ela é considerada completa? Quando apresenta, para ela ser completa, todos os coeficientes. Nós vimos anteriormente todos os coeficientes, ou seja, A, B e C são diferentes de
0. Ou seja, vou colocar aqui do ladinho de novo. Para ela ser completa, o A, o B e o C, eles têm que ser números diferentes de 0. Todas as vezes que a equação tiver os 3 termos, ela é uma equação completa. Agora, quando é que ela é uma equação incompleta? Quando apresenta vou colocar aqui de outra cor para ficar melhor. B igual a 0 ou C igual a 0. Ou ainda o B e o C iguais a 0. Então, completa tem todos os termos, incompleta tem apenas um termo ou 2 termos. Não tem, nunca tem o terceiro termo. Nós vamos ver agora cada uma dessas equações. Nós vamos ver as completas, vamos ver as incompletas e como resolvê-las. Aqui nós temos as equações incompletas. Então, no primeiro caso, nós temos ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ou seja, é uma equação em que o termo independente, ou seja, o termo c, ele vai ser igual a 0. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equação no 3x ao quadrado mais 9x igual a 0. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx igual a 0. Olha aqui, ó. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 3. Quem é o coeficiente B? 9. E quem é o termo independente? Não existe, ele é 0. Então, todas as equações nesse formato, elas são incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Outro caso de equação incompleta é ax ao quadrado mais c. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou ter uma equação do tipo 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Equações desse tipo, eu tenho, ó, quem é o termo que acompanha o x ao quadrado, que é o coeficiente A? 3. Quem é o coeficiente B, que é o termo que acompanha o x? Não existe, então é igual a 0. E o termo independente, que é o menos 9. E o último caso de equações incompletas que nós temos é a do tipo ax ao quadrado. Como, por exemplo, eu tenho 3x ao quadrado igual a 0. Nessa equação, nós temos apenas o coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, que é o 3. Não tem o termo B e também não tem o termo C.